Oi, aqui é a Luísa Xula, aluna de publicidade do primeiro semestre, e eu tô aqui com o Beto Hora, que trabalha com rádio, TV e publicidade há 42 anos, e a minha primeira pergunta é: como que você ouvia a rádio na sua juventude ou como que era o rádio? Oi, Luísa. Boa tarde a todos. Tem duas fases aí nessa pergunta, que primeiro é a minha fase de infância, que eu nasci em 1963. Então, até 69, o rádio era um rádio maravilhoso, era uma coisa fantástica. Mas o rádio na minha vida, ele entra depois do ano de 1970, definitivamente na minha vida. Que aí já começa uma qualidade sonora melhor, e aí logo em seguida vem as FMs, começam as FMs, e aí o som começa a melhorar e tudo começa a melhorar no rádio. Mas lembrando da época de infância, era uma coisa maravilhosa, porque poucas casas em São Paulo tinham televisão. Então só tinha rádio. Então as famílias se uniam muito na frente do rádio para ouvir notícia, para saber o que estava acontecendo. Então era muito legal. O rádio era um companheiro familiar, era um juntador. Tinha até novela de rádio naquela época. E as pessoas acompanhavam as novelas, como é hoje na televisão, só que ouviam no rádio. Então era uma coisa muito legal, porque juntava todo mundo naquele horário que o pai chegava do trabalho, é, e ficava todo mundo ali, juntinho, ouvindo, conversando, jantando e prestando atenção ao que o rádio. Ou ouvindo música, ou ouvindo notícia. Enfim, o rádio sempre foi um companheiro de todo mundo. E você lembra de algum programa que você mais gostava de ouvir no rádio? Tinha vários programas, né? Na época tinha vários programas. Eu gostava muito das coisas que eram mais animadas. Tinha um programa chamado A Turma da Maré Mansa. Que era o Chico Anísio, que era a escolinha do professor Raimundo na televisão, só que no rádio. E tinham vários outros programas interessantíssimos, né? O show de rádio, que era feito pelo o San Girardi, que era depois do futebol, que era uma coisa engraçadíssima na época. Eu vou até deixar um espaço para você relembrar aí, para você colocar no seu trabalho, um trechinho do show de rádio. Você lembra de como era o primeiro aparelho de rádio que você teve na sua casa? Lembro como se fosse hoje. Ele se chamava Zilomag Quatro Palitos, porque ele tinha quatro pezinhos. Era um móvel gigantesco. Era uma coisa que tocava disco. E se chamava Zilomag Quatro Palitos. Era uma coisa muito antiga. E aquilo ali era como se fosse um aparelho de televisão moderno nos dias de hoje. E como que você começou a trabalhar no rádio? Eu comecei a trabalhar sempre gostei muito de rádio. Sempre fui apaixonado pelo rádio. E o que me atraiu no rádio é exatamente a agilidade do rádio. Não tinha essa coisa de televisão. Porque a televisão, até para dar uma notícia, ela demora um pouco mais, né? Mas no rádio não, o rádio é muito ágil. Então eu sempre gostei de rádio. Eu fui procurar um curso para radialista, que na época era o Senac que fazia isso, que dava o DRT. Fiz o curso e logo em seguida comecei a trabalhar em rádio e já era apaixonado e não parei nunca mais. Qual foi o primeiro programa de rádio que você trabalhou? O primeiro programa de rádio que eu trabalhei era um programa chamado Djalma Jorge Show, que era um programa de humor que era feito pelo Tutinha, o dono da Jovem Pan, e era de sábado em São Paulo, era um absurdo, assim, 90% dos rádios que estavam ligados no sábado, na hora das baladas, da curtição, estavam ligados na Jovem Pan, porque era a rádio que trazia os lançamentos das discotecas da época. Os grandes lançamentos sonoros da música eram trazidos pela Jovem Pan. E tinha esse programa que era uma tiração de sarro, era uma brincadeira. E eu fazia muitas imitações. E era uma loucura. O programa era uma loucura total.
E você participou ou fez alguma propaganda pro rádio desse tempo, quando você trabalhou? Eu fiz muita. Eu faço até hoje. Eu ainda sou a voz das girafinhas do Girafas. E fiz muita propaganda naquela época. Aliás, a minha primeira propaganda, que foi uma propaganda para a TVA, quando começou a TV a cabo no Brasil, a TVA foi uma das pioneiras. E ela fez uma propaganda em que eu falava: meu nome é Antônio José da Silva. Eu vou deixar aí para você colocar o comercial. Meu nome é Zé da Silva e agora eu vou imitar uma lambreta e um cavalo apostando corrida ao mesmo tempo, os dois lado a lado, um perto do outro, né? Vai, na estrada, cheia de buraco a estrada, vai. E agora eu vou executar a Aquarela do Brasil nessas duas gamelas de água. E agora, por favor, silêncio, eu vou contrair todos os músculos facial e lentamente vou se transformar num terrível monstro. Não tente fazer isso em casa. Vamos lá. Esse comercial ganhou centenas de prêmios. E um deles foi o Leão de Ouro em Cannes. Para a agência que fez a propaganda, que bolou a propaganda. Eu gravei, eu tive a honra de também receber uma menção nessa. Essa foi a minha primeira. E eu não parei mais, eu fiz vários comerciais. Eu fiz. Durante muitos anos durante muitos anos eu fui a voz do Bradesco, garantia de bons serviços. Antártica, a cerveja mais bebida do Brasil. Deu duro. Tome um Dreyer, desce macio e reanima. E entre outros comerciais, muitos outros comerciais que eu fiz. Comercial também é uma coisa que eu sou apaixonado até hoje. E mudando um pouquinho, você lembra de uma coisa marcante que você ouviu pelo rádio ou alguma memória muito boa, especial? Assim, de ouvir no rádio, eu tenho muitas memórias que uma vez, eu me lembro como se fosse hoje, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes e eu fazia uma brincadeira com o Pelé e ficava zoando o Pelé. Olha, gente, eu tenho 14 filhos e não sei o que lá, e todo dia eu saio com umas canequinhas para entregar. E essas brincadeiras, um belo dia ele entrou na rádio para... Não bravo, nada. Ele entrou porque a mãe dele achava que... Falou para ele assim... a mãe dele chamava ele de Dico. E aí a mãe dele falou: Dico, você precisa parar de falar essas bobagens em rádio. E ele falou pro o secretário dele: poxa, acho que minha mãe está com Alzheimer, porque ela está me ouvindo no rádio. Eu nunca mais dei entrevista em rádio. Aí um dia eu estava no ar e fazendo essas brincadeiras, e de repente no estúdio da Bandeirantes abre a porta e ele entra dentro do estúdio, brincando, e ali começou uma relação maravilhosa com Pelé, que eu trago no coração até hoje, e até hoje o personagem eu continuo fazendo no meu programa, mas hoje eu falo que é a inteligência artificial do Pelé. E você é a única pessoa no Brasil ou no mundo que o Pelé deu a autorização para fazer a voz dele? Sim, porque existiam alguns comerciais, por exemplo, teve uma época que eu teve que fazer a propaganda do Bombril, que ele fazia com Carlinhos Moreno, em outras línguas. E o Pelé era, tinha uma certa dificuldade com o espanhol e tal, então me chamavam para dublar ele. Então ele mesmo autorizou. Um outro caso foi o caso do Carrefour, que ele estava rouco, ele estava muito afônico, e aí ele gravou o comercial e a agência resolveu me convidar para dublar ele com a autorização dele. Mas quando ele era vivo, eu era a única pessoa no Brasil autorizada a fazer comerciais com a voz dele. Mudando para TV agora, você tinha algum aparelho de TV ou lembra do primeiro aparelho de TV que você teve na sua casa? Lembro. Eu tinha por volta de 10 anos de idade, por aí, ou menos até, não lembro direito, mas foi uma TV Telefon, que eu me lembro dela, da fotinho dela até hoje, está na minha cabeça.
Eu vou procurar e vou te passar uma foto dela. E a TV, você costumava assistir sozinho ou com alguém? Você tem alguma memória de ver com a sua família, algum programa? Ah, muito. Naquela época, a televisão atraía. A televisão também, quando ela entrou muito forte. Ela tomou o lugar do rádio. Então, as famílias assistiam as coisas todas juntas. Entendeu? Os programas. Não tinha programa, não tinha muito. Para você ter uma base, Luísa, tinha TV Tupi, TV Record e TV Globo e Bandeirantes. Só tinha 4 canais de televisão. Não tinha mais que isso. Então não dava para você assistir sozinho, porque o que passava era coletivo mesmo. Tava todo mundo junto ali, ou era um jogo, ou era um programa tipo Silvio Santos ou Chacrinha, que juntava muita gente para ver os cantores, entendeu? Naquela época. E eram pouquíssimos canais de televisão. Então, ou você estava brincando, ou você estava assistindo televisão. E quando você estava assistindo televisão, claro que tinha sempre algum adulto, ou um irmão, ou um primo. Sempre era coletivo, porque nem todo mundo tinha televisão. Televisão era uma coisa caríssima, caríssima. Então, quando uma pessoa tinha televisão no bairro, tinha 14 moleques na sala. Com certeza. Era uma loucura. Você lembra de algum programa que você gostava de assistir? A gente assistia muito os seriados japoneses da época. Tinha Ultraman, tinha Ultra Seven, desenhos animados maravilhosos, entendeu? Mas era isso que a gente assistia. A gente tinha os programas infantis da época também, entendeu? Passava Vila Sésamo aqui, que era um produto que tinha acabado de estrear nos Estados Unidos. Eu acho que a primeira temporada do Vila Sésamo... Perdão, não era Vila Sésamo. Vila Sésamo era o brasileiro. Dos Muppet Shows. Enfim, tinha muito programa legal, mas muito programa legal. E, se eu não me engano, você fez faculdade de jornalismo. Fiz jornalismo. E o que te fez não fazer parte dessa área de jornalismo e ir para o rádio? A loucura, olha só, como eu já tinha começado com locução e a publicidade me atraía muito, eu fiz a faculdade de jornalismo com o intuito de melhorar aquilo que o rádio já estava me dando. Então, quer dizer, a intenção era trabalhar. Só que a publicidade acabou me arrastando para outro lado. E eu nem exerci a função de jornalista e nem de locutor normal de rádio. Eu parti para o humor. Eu virei humorista de rádio e criador de vozes. Eu criei muitas vozes para publicidade e ainda continuo, né? Não morri ainda, eu acho. Enfim, e aí eu enveredei por esse lado. Eu fui fazer publicidade, fui fazer mais publicidade, continuo fazendo, e esqueci o lado do jornalismo total, nunca. Eu tenho DRT de jornalista, tenho registro de jornalista, mas nunca exerci, nunca escrevi uma linha sequer como jornalista. E como que você descobriu que você conseguia fazer essas vozes? Então, desde pequenininho eu sempre gostei muito de imitação, sempre gostei muito. E isso, você exercitando, você vai desenvolvendo uma série de elasticidade na garganta e tudo. E aí foi assim, uma coisa automática. Eu sempre digo assim, Deus me deu um dom de graça. Então, nada melhor do que dividi-lo de graça também. Então, essas brincadeiras me levaram a ser convidado para trabalhar no rádio. Foram essas brincadeiras, essa coisa de imitação, de fazer vozes e tudo. E aí não parei mais. Legal. E como você treinava isso? Ou treina até hoje, no caso? Então, quando eu tenho dificuldade de pegar uma voz, por exemplo, uma voz específica, o que eu faço? Eu vou para o violão e tento pegar o tom da voz da pessoa pelo violão. A partir do tom de voz,
é que eu começo a fazer a imitação. Você consegue mostrar pra gente como que funciona? Tá, então vamos supor, o pedido, que já teve casos assim da publicidade, de falar, olha, eu preciso da voz do Cid Moreira. Então eu vou pro violão, pego o tom dele, aí começa. Domingo, o Fantástico está começando. Glória Maria, entrevista. Aí, entendeu? Ah, mas a coisa era política e eu precisava da voz do Bolsonaro. Olha, você vai pro violão automaticamente, ok? E pega o tom do sujeito, tenta pegar as características da boca dele para fazer a mesma coisa. Ah, não, mas eu quero outro político, quero o Lula. Não, aí você tem que fazer todo um trabalho vocal. Aí você tem que fazer toda uma coisa, uma estrutura, um estudo vocal daquela pessoa. Como é que está a saúde vocal daquela pessoa para você fazer a voz dela? E aí é que... Porque a imitação, ela não é só o timbre de voz. Ela é composta por voz, texto, trejeito e cacuete. Porque às vezes a pessoa tem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um cacuete que é muito interessante. Tem um ator chamado Francisco Coco, que ele faz isso quando ele fala. Então, pegando esse cacuete, fica mais parecida a imitação, entende? Então é assim que você monta e que você constrói um personagem. Você já ligou pra alguém fingindo que era outra pessoa? Ah, já. Tem um caso, inclusive, na Rádio Bandeirantes, que um dia eu entrei para fazer o programa e vi uma moça chorando no corredor e, sei lá, por uma questão de curiosidade também, eu me aproximei dela e falei, desculpa, o que aconteceu? Ah, é porque eu estou precisando fazer uma entrevista com o José Genuíno. O José Genuíno é um político do Partido dos Trabalhadores e ele não quer me atender. Ah, não quer te atender? Você me empresta o seu telefone um minutinho? Peguei o telefone dela, tirei o identificador de chamada e falei... Quando o Zé Genuíno atendeu do outro lado, eu falei, ô Genu, deixa eu te fazer uma pergunta, Genu. Eu fico 2 horas trabalhando por dia para arrumar coisa para vocês. Eu pedi pra moça da Bandeirantes ligar para você e você não quer atender a moça, Genuíno? Não, patrão, pode deixar que eu vou ligar para ela agora. E aí ligou e fez a entrevista. E ele veio a descobrir depois, anos depois, que fui eu que fiz essa brincadeira. Mas levou numa boa e tal. Mas ele achou que era o Lula que estava pedindo para fazer. E ela fez a entrevista e ficou tudo bem. E voltando para a TV, quando que foi? Você lembra do seu primeiro programa de TV que você participou? No primeiro programa que eu participei, nossa, faz tantos anos, eu não vou lembrar. Eu fiz quase todos os programas de televisão que estão no ar. E alguns que já não estão mais, por exemplo, a Hebe Camargo, eu fiz o programa da Hebe, eu fiz Faustão, eu fiz Jô Soares, eu fiz... Nossa, eu fiz muito programa. Eu não lembro, sinceramente, qual foi o primeiro programa de televisão, eu não vou lembrar. Faz muitos anos, eu não lembro, mas eu fiz quase todos que estão no ar. Eu acho que dos que estão no ar hoje, eu só não fiz os da Globo aí, do Luciano Huck e do Marcos Mion. Mas não que eu não os conheça, eu conheço todos. Mas acho que só. O resto eu fiz. E propaganda de TV, você fez alguma? Fiz muitas propagandas. Aparecendo, poucas. Mas com a voz eu fiz muitas. Muitas, e tem gente que não sabe que sou eu. Muitas propagandas. Eu vou tentar deixar aqui algumas coisas, vou tentar achar para te mostrar na internet alguns comerciais de televisão que eu fiz e pouca gente sabe que é a minha voz. Ladies and gentlemen, welcome aboard to fly to Levels in Miami. Ele disse, sejam bem-vindos ao voo que vai nos levar para Miami. Oh yeah!
Está chegando em Miami girafas, pratos suculentos, equilibrados, com muito sabor. Ei, vamos logo com esse voo, caramba! Ah! Em caso de mau humor, máscaras de girafas cairão automaticamente. Girafas, sabor e alegria! Então, Beto Hora, muito obrigada pela sua entrevista, por todas essas histórias. Adorei fazer parte desse universo durante a nossa conversa e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a você, Luísa. Sucesso no seu trabalho e espero ter acrescentado aí coisas legais nessa longa trajetória de rádio, televisão e publicidade. Um beijo para todos.